A abertura, os sintomas, a tendência de abertura do sistema cultural grego não é um fenómeno pacífico. Isto é, tem consequências, teve consequências históricas. Provavelmente pouco simpáticas, não sei, mas estes também são juízes que a gente passa bem sem eles. Há um momento histórico em que, como resultado dessa abertura, a própria cultura entra em crise. O que é que isto significa? Significa que a disposição e a disponibilidade para receber, para acolher, ainda que de uma forma, ainda que de uma maneira própria, valores de outras culturas, acaba por ter como consequência, por volta do século V a.C., esta coisa fantástica que é haver indivíduos que representam as formas de consciência mais complexa daquela cultura, que põem em causa essa cultura. E os indivíduos que são os protagonistas disso chamam-se sofistas. Só sobre isto a gente podia ficar aqui um mês. Portanto, eu vou fazer disto a coisa mais básica e elementar possível para assinalar apenas os pontos mais importantes. Os sofistas são gregos. Não é? Primeiro ponto. Mas eles só são o que são, só se tornaram o que se tornaram historicamente, porque num determinado período histórico se encontraram, confluíram para Atenas. E encontraram-se em Atenas durante um período que, enfim, é um bocado difícil de estimar, mas apresentavam-se como sábios, andavam de cidade em cidade a propor a sua sabedoria e, mais que isso, a vender a sua sabedoria. Isto já de si diz qualquer coisa. Isto é, até à existência histórica destes indivíduos, que nós podemos reconhecer na história é que a alta cultura grega se transmite mestre-discípulo, necessariamente, digamos assim, de uma forma gratuita, generosa. Isto é, não há planos de ganhar com o facto de alguém me vir a suceder herdando aquilo que eu sei e potencialmente vindo a saber mais. Este facto de haver alguém que pretende ganhar financeiramente com o que sabe, prometendo lições de diversas disciplinas, desde matemática, gramática, etc, oratória, eloquência, essas coisas todas, retórica. Aquilo que a gente se apercebe é que, acompanhado deste gesto de interessado, até porque andavam terra em terra e era esse o seu negócio, uma espécie de vendedores ambulantes de sabedoria, não é? Acompanhado a este gesto, esta atitude, o que vinha era uma consequência extrema da possibilidade de desvio. E a consequência extrema da possibilidade de desvio está na capacidade de reconhecimento de que os valores são essencialmente falsos. O que é que isto significa? Por outra maneira, são essencialmente ficções. Quando eles criticam a filosofia é para dizer, bom, não pode ser verdade que a água é a origem de todas as coisas, ou o ápera, ou o ar, ou seja o que for, ou o fogo. Agora estou aqui a enumerar assim de cor os principais elementos, desde o Tales ao Pitágoras, já praticamente tudo, e o que eles alegam é nada disto pode ser verdade, porque se fosse verdade era uma coisa que era verdade. Várias coisas. Portanto, nesse caso, eles concluem muito rapidamente aquilo. O facto de alguém acreditar naquilo que se diz não se deve ao facto de aquilo ser verdade, deve-se ao facto de eles terem conseguido convencer os outros que é verdade. Okay? E, portanto, o verdadeiro poder está na capacidade de argumentação, está na maneira como os argumentos são construídos, está na maneira como eles são usados publicamente, está na maneira como eles são
na ocasião em que são usados, para quem é que são usados. Se eu usar o discurso correto para a pessoa correta, aquela pessoa vai acreditar naquilo que eu digo, e essa persuasão, essa retórica é suficiente para alcançar o objetivo que supostamente só se conseguiria na procura de uma verdade qualquer. Isto por um lado. Por outro lado, o que eles fazem é desmistificar a própria cultura, no sentido em que, nós aqui acreditamos que isto é assim, mas ali é assado, ali é cozido, ali é frito, ali é grelhado. Portanto, depende do sítio onde está, assim a coisa é. O que é que isto significa? Não é de maneira nenhuma. Não ser de maneira nenhuma tem uma consequência. E a consequência é da maneira que me der mais jeito. Se na circunstância retórica da construção de um discurso com o qual eu pretendo persuadir os outros me der jeito, aquilo que eu sei que aquela cultura usa, é exatamente isso que eu uso. Portanto, o que há aqui... Atenção, eu quando estou a dizer isto, mantenho que isto é uma coisa que se dá em algumas consciências especialmente complexas. Isto não é um fenómeno da cultura popular, isto é um microfenómeno da alta cultura de um determinado sistema. Okay? Isto acontece com poucos sujeitos. Isto afeta poucos sujeitos. Mas isto afeta, e de que maneira, a consequência daqui deriva... como consequência daqui deriva no resto da história da nossa cultura e até hoje. O que nós temos é que este processo de desmistificação da cultura nos permite perceber, por um lado, que, no fundo, somos hardware dispostos a qualquer software, e, por outro lado, portanto, que a relação do hardware com o software é uma relação de alguma distância. Isto é, não tem que haver necessariamente uma identificação com os valores que nos constituíram. Percebe-se pela primeira vez na história que o hardware não deve nada ao software. Ok? Isto é, a máquina é a máquina, o sistema operativo, os programas, etc., que a gente instala, desinstala, há evoluções, etc., certamente não vão ser os mesmos sempre, e isto permite uma latitude, digamos assim, isto é, aquilo que era complexo aberto tornou-se não só se mantém complexo e aberto, como se tornou potencialmente vazio, no sentido em que qualquer coisa pode preencher. Qualquer valor pode servir. A palavra tem mais poder, enquanto instrumento de persuasão. Os valores são, digamos assim, é retirada à substância, são descarnados no sentido em que se percebe pela primeira vez que eles, afinal, não têm que ser como são. Não são sempre assim, não serão sempre assim, não são assim em todo lado. E, portanto, estamos aqui numa situação que, para qualquer sujeito que é confrontado com o poder que isto significa na mão de quem o tem, por um lado, se é facilmente manipulado, o que é mais certo, não é? Porque quanto mais poderosa for a capacidade de retórica de cada um, mais facilmente uma consciência menos complexa, mais simples, é arrolada. Como, por outro lado, se torna um instrumento que, nas mãos erradas, se torna uma arma terrível, não é? A circunstância do aparecimento dos sofistas em Atenas coincide com o ambiente da democracia. A democracia é uma outra prova, se quiserem assim, uma outra exibição do potencial do que é um sistema aberto, no sentido em que os cidadãos podem participar, no sentido em que os cidadãos podem determinar o destino da polis, que é a sociedade, não é? Isto ainda é muito autárquico, não é? Não estamos a falar de uma nação, não estamos a falar de uma região, estamos a falar de um conjunto de cidadãos que vive junto numa organização social concreta. E, de certa maneira, a introdução, o aparecimento da sofística compagina-se, de uma certa maneira, com
com esta disposição para a participação e para a opinião de todos. E é um instrumento para a própria participação. Isto é, se eu tenho uma ideia para governar Atenas, então nesse caso o que eu tenho é de conseguir aprender o instrumento que me permita persuadir os outros de que esta ideia que eu tenho é melhor. Eu não sei se estão a ver o lado, já devem estar a reconhecer alguma coisa em vocês, em todos nós, desta introdução na história da cultura. Por outro lado, isto de facto representa. Há um lado nisto que é positivo, saudável, rico, não é? Isto é, todos nós, a partir do momento em que nos desmistificamos a nossa relação com a cultura, temos o poder, digamos assim, de a usar de acordo com as circunstâncias que nos possam ser mais propícias e que nós, eventualmente, julguemos mais propícias para todos os outros. Só que o que acontece, lá estão as mãos erradas, também pode ser uma maneira de manipular, de levar a fazer, de levar a acontecer de outra circunstância, digamos assim, de um pouco maior ingenuidade, de um pouco maior de simplicidade de consciência, não aconteceria. Porque na participação voluntariosa dos cidadãos não tem que haver necessariamente à partida, nem necessariamente de outra maneira nenhuma espécie de maquiavelismo em relação às consequências que a gente está à espera de obter depois de persuadirmos os outros. Porque persuadir os outros é uma coisa, persuadirmos os outros por falsas razões que nós não revelamos é uma possibilidade e é outra coisa. Não é? Eu posso perfeitamente dizer, convencer-vos todos que isto é assim, porque eu não quero, não é porque eu quero que vocês acreditem que isto é assim, é porque eu não quero que vocês pensem que possa ser de outra maneira. Bom, estes indivíduos têm, portanto, em relação aos aspectos tradicionais, mais estruturais da cultura, uma visão crua. Os deuses são ficções. Se quiserem procurar o primeiro momento da história em que alguém alguma vez diz que os deuses são tudo treta, isso não existe, é aqui, no tal de Lísias. Se quiserem procurar um sítio onde, como eu vos disse há bocado, onde se diz, bom, isto da filosofia, pá, é muito giro, mas cada um tem a sua e, portanto, pá, valem todas o mesmo. Mas se quiserem procurar ao mesmo tempo um sítio onde potencialmente também é mais rica a participação de todas, na medida em que todos pudessem ter acesso ao mesmo instrumento, também encontrariam. No entanto, o que acontece é que, como isto é pago, tem acesso a este instrumento quem tem mais poder. E, portanto, aqui começa a dar-se logo uma fratura entre aqueles que têm acesso a este instrumento e aqueles que não têm acesso a este instrumento. Não há hoje, creio eu, nenhuma disciplina, por exemplo, de ciências sociais, sociologia, antropologia, psicologia, etc., que não tenha que se dar ao trabalho com todas as pessoas que pretendem aprender alguma coisa dentro dessas áreas, não tenha que se dar ao trabalho de desmistificar sofisticamente aquilo que são os preconceitos da nossa formação, digamos, mais ingênua. A partir do momento em que nós deixamos de ser ingênuos, porque, por exemplo, temos que frequentar um curso superior de Sociologia ou de Antropologia ou coisa do género, nós não podemos acreditar que os portugueses é que são bons, que a Europa é que é boa, que os nossos valores é que são bons, porque temos que saber que os valores são históricos, que são localizados, e que não são a verdade. Okay? Isto significa que há um distanciamento em relação à nossa identidade, que é obrigatória, e esse distanciamento deve nos permitir ter uma perspectiva mais lúcida, menos comprometida com aquilo que foi até esse momento absorvido ingenuamente. Certo? A ingenuidade, a partir deste momento, está proibida. A ingenuidade, a partir deste momento, está não, proibida. Enfim, se não se quiser ser enrolado, se não se quiser saber, digamos assim, o modo como os outros também nos podem enrolar,
há um momento em que o vínculo do hardware com o software tem que ser quebrado. E esse é o papel fundamental da sofística na história da nossa cultura. E, de um certo modo, tal como a nossa cultura tem raízes no desvio primitivo e na abertura da cultura até aí, a partir daí, a nossa cultura é também herdeira deste potencial de distância entre aquilo que passivamente e ingenuamente faz de nós aquilo que somos e aquilo que, a partir de certa altura, se pudermos, se conseguirmos, se tivermos circunstância, ou se estivéssemos naquela altura e já estamos a voltar àquela altura, se tivermos dinheiro, podemos ficar a saber porque pagamos a quem nos diz como é que é. Okay? Diga-se, parentes, do ponto de vista estrutural, a nossa cultura não mudou muito. Isto é, todos nós seremos ingênuos até ao momento em que pudermos deixar de o ser. E continua a haver muita gente muitíssimo interessada em manter-nos ingênuos. Ok? E a principal fonte de interesse na nossa ingenuidade é exatamente a mesma. É aquela que pretende fazer negócio connosco. É aquela que nos pretende vender coisas. Seja ideias, seja produtos, seja o que for. Se pagarmos, convém que não pensemos muito sobre o assunto, convém que a nossa consciência se mantenha num nível de relativa ingenuidade, porque mais facilmente a gente compra, mais facilmente a gente consome, mais facilmente a gente alinha. Não é? Fecho parênteses. É só para vos dizer que eu estou a falar de uma situação que é inaugural, historicamente, no século V a.C., 2500 anos depois, este traço está vivo e de saúde. Há muita gente que consegue reproduzir este tipo de alinhamento com este instrumento sem precisar, digamos assim, de sequer de uma consciência muito complexa. Porque a partir do momento em que esta possibilidade é instaurada no sistema, depois é uma questão de apropriação. O que é que quero dizer com isto? Quero dizer que se vocês, por exemplo, estudarem marketing, não têm que saber que vão enganar os outros. Nem ninguém vos vai dizer, vou-vos dar aqui umas aulinhas acerca de como enganar os outros. Não é? Ninguém me diz, atenção, vocês vão ser instruídos acerca das técnicas de como confundir o alheio. Mas o instrumento passa na mesma. As pessoas ensinam as outras acerca de como confundir o alheio, sem que as outras precisem de saber que é isso que estão a receber. E mais, precisam disso porque, exatamente tal como na origem, isso é aquilo que lhes garante a possibilidade de continuar a existir enquanto entidades independentes, porque isso, obviamente, dá aquilo que nos sustenta. Fecho parênteses. O que é que acha? Voltam amanhã?